Bom, o que nós sabemos, então, é, se eu quero resolver uma equação diferencial homogênea com coeficientes constantes, AY duas linhas, mais BY' mais CY igual a zero, eu posso supor que y igual a e elevado a rx é solução dessa equação, desde que r seja raiz da minha função, da minha equação de segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero. Essa equação é chamada de equação característica. Só que quando eu resolvo uma equação de segundo grau, eu posso ter o delta positivo, ou seja, eu vou ter duas raízes reais diferentes, o delta igual a zero, ou seja, eu vou ter duas raízes reais iguais, e eu posso ter o delta menor que zero, e aí eu vou ter raízes complexas. Bom, se o delta é maior que zero, eu vou ter raiz R1 diferente de raiz R2. Então, eu tenho duas raízes para colocar na minha solução. Eu teria uma solução y1 de x igual a e elevado a r1x e uma y2 de x igual a e elevado a r2x. Se esse y1 e y2 formarem um conjunto fundamental de soluções, eu já tenho a solução geral da minha equação homogênea com coeficientes constantes com delta positivo. Para me saber se isso forma um conjunto fundamental de soluções, eu preciso fazer o Wronskiano, que é colocar as minhas duas funções, as minhas duas soluções, e elevado a r1x, e elevado a r2x, e aqui embaixo as derivadas. Então, r1 é elevado a r1x, r2 é elevado a r2x. E fazer o determinante dessa matriz, né? Então, aqui nós teríamos R2, exponencial, conserva a base, somos expoentes, R1 mais R2x, menos esse produto, R1 que multiplica, exponencial, de R1 mais R2x. Posso colocar exponencial em evidência, então vai ficar R2 menos R1, que multiplica R1 mais R2x. O que a gente sabe é que a exponencial nunca se anula, e esse termo ele vai se anular somente se R2 for igual a R1. Mas a gente está analisando o caso de delta maior que zero, ou seja, as raízes são diferentes, então esse termo também é diferente, ou seja, o Wronskiano é diferente de zero para qualquer condição que eu colocar sobre x. Então, com certeza, y1 e y2, para esse caso, formam um conjunto fundamental de soluções, e eu consigo, então, para esse caso, a solução geral y de x igual a constante que multiplica e elevado a r1x, mais constante que multiplica e elevado a r2x. Agora, se o delta é igual a zero, a gente sabe que as raízes são reais e iguais. E aí a gente teria R1 igual a R2, fazendo a conta com delta igual a zero, né? As raízes sempre são menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como delta é zero, a raiz seria menos b sobre 2a. É o caso que a gente fez num vídeo anterior. Então, nós teríamos uma primeira solução, y1 de x igual a e elevado a menos b sobre 2ax. E aí, não adianta eu colocar uma outra solução igual a essa, elas não vão formar um conjunto fundamental de soluções. Mas o que a gente viu lá quando a gente viu o vídeo de redução de ordem? É que, se eu supor uma outra função multiplicando essa daqui, eu consigo uma nova função, y2x igual a x é elevado a menos b sobre 2ax, que forma um conjunto fundamental de soluções com a primeira dada. Esse exemplo já está feito. Então, no caso em que as raízes forem iguais, é só eu supor e elevado a essa raiz x e ela de novo multiplicada por x. Nós já vimos que o Wronskiano dessas duas soluções é diferente de zero, então
para o caso em que delta é igual a zero, nós temos a solução geral y de x igual a C1 é elevado. Eu vou continuar com R, né? Na verdade, R1 igual a R2 igual a menos B sobre A, vou chamar tudo de R. É elevado a Rx mais C2x é elevado a Rx. Seria, então, quer dizer, para delta positivo com duas raízes reais diferentes, nós já temos a solução geral. E para duas raízes reais iguais, nós também temos a solução geral. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar com o termo que falta, né? Com delta menor que zero, que dá as raízes imaginárias.